Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida da amada igreja. Já de antemão peço perdão aos irmãos pela voz. Justamente hoje a garganta resolveu dar sinal de inflamação, mas tudo isso acontece para que a glória seja do Senhor e nunca do pregador. Convido você a abrir as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, dos versos 21 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com reverência e atentamente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, curve a tua cabeça. Santo Deus, nós estamos diante neste momento da tua santa palavra, a qual foi lida, orada, cantada e agora será exposta para o teu povo. Que o teu nome, ó Senhor, nesta noite seja exaltado. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Que a nossa consciência nesta noite seja ferida pelo teu evangelho. Conduza-nos neste tempo, Senhor, é o que nós suplicamos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Após revelar as características dos falsos profetas, Jesus agora ele vai revelar o coração de muitos dos seus seguidores. Nos versos 13 e 14, nós temos ali duas portas, dois caminhos, dois tipos de pessoas. Nos versos 15 a 20, nós temos dois tipos de árvores, dois tipos de frutos. E agora, diante deste texto, nós temos dois tipos de seguidores. Anteriormente, dos versos 15 a 20, Jesus falou dos falsos profetas e de como eles se comportavam. Disfarçados de ovelhas, mas por dentro, lobos ferozes. Agora, ele fala dos falsos seguidores. De pessoas que, como os falsos profetas, estavam disfarçados com capa de piedade, mas o seu interior era como uma sepultura. Só morte. E como quem pega uma lanterna para revelar aquilo que está às escuras, ou como um cirurgião que abre de modo meticuloso o seu paciente, até chegar à raiz do problema, Jesus agora ele vai expor a realidade e a profundeza do coração dos seus ouvintes. Todo o ensino de Jesus, que inicia-se no capítulo 5 e se conclui agora de maneira intensa no capítulo 7. Nesta noite, meus irmãos, eu quero falar desses dois tipos de pessoas. E assim como os primeiros ouvintes desse sermão, os ouvintes imediatos, esses dois grupos também me ouvem nesta noite. Estão assentados à minha frente. E com quem nós nos assemelhamos diante disso? A quem seremos semelhantes? Primeiramente, eu me deterei nesta noite no falso cristão. Sim. Nós veremos que ele, muitas vezes, não está diante
ou tão distante quanto nós imaginamos. Não está em outra denominação, não frequenta outra igreja, ou como levianamente podemos sugerir em nossa mente, ele não faltou do culto hoje. Ah, crente, mas ele está assentado neste banco hoje. Ele me ouve. Eu falarei sobre você, com você, nesta noite. E em segundo lugar, falarei com o cristão verdadeiro, com aquele que verdadeiramente ama o Senhor, aquele que tem o seu coração inflamado por Ele, que deseja-o, deseja mais que a própria vida. Esse também hoje me ouve. Não quero ser leviano, irmãos, em minhas palavras, mas o meu desejo, a minha oração, é que a sua consciência seja ferida pela palavra do Senhor. E como nós vemos também no Salmo 63, que o Senhor pegue a sua mente e esmague contra as rochas, diante da verdade do Senhor. Nesse púlpito, não sei quem teve já a oportunidade de subir aqui e ver, tem uma palavra que constrange todo aquele homem que vai pregar. Diz o seguinte: nenhum homem prega bem o seu sermão para outros, se primeiro não pregar para o seu próprio coração. Garanto a vocês, meus irmãos, que não é leviana as minhas palavras nesta noite, porque muito teve a minha consciência ferida pelas Escrituras, pela verdade do Senhor, por aquilo que nós veremos nesta noite. Certo puritano chamado Thomas Watson, ele diz o seguinte, que antes que o incensário no templo ele fosse aceso, para que todo o ambiente fosse tomado por agradável aroma, a ordenança do templo era que a lâmpada fosse acesa, para que todo o ambiente fosse iluminado. E assim, esta é a minha pretensão nesta noite. E como já foi dito, falaremos primeiramente do falso cristão. De assalto, nós podemos imaginar que nós falaremos daqueles que vivem de modo leviano, vivem uma vida devassa, que está na igreja, mas muitas vezes a sua vida é publicamente torta. Nós podemos imaginar que aquelas pessoas que de modo deliberado e de modo público pecam, e todos vemos e todos nós conhecemos, daqueles infelizes que permanecem dentro da igreja por ter crescido dentro da igreja, porque é filho de cristão, ou porque não tem outro lugar melhor no domingo para frequentar. Não, meus irmãos, eu não falarei com esse tipo de pessoas nesta noite, com esse tipo de gente desgraçada, pois não é deles que o texto fala, não é sobre essas pessoas que o texto e que Jesus fala neste momento. O texto ele vai nos dizer o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A expressão Senhor, Senhor denota aqui, irmãos, devoção por parte daquele que profere tais palavras. Apresenta um conhecimento consciente de quem é e diante de quem ele está. Ele sabe diante de quem ele está presente naquele momento. Ele sabe que ele não está presente diante de um qualquer. Existe fervor em suas palavras, mas mesmo assim, nos é dito que ele não entrará no reino dos céus. A atenção, irmãos, a este texto e a esta ideia é nos chamado diante da repetição que temos no verso 22, aonde novamente o Senhor diz, Senhor, Senhor. Meus irmãos, este texto chama a nós nesta noite a uma ideia, a um senso de urgência extrema. O alerta grita diante da nossa face, como uma sirene anunciando um perigo eminente. Como se um furacão se aproximasse de nós, ou uma forte tempestade. Os ventos sussurram diante do telhado de nossas casas, irmãos. Como se gritasse, acorde, acorde, ou tudo ruirá, ou tudo será despedaçado, tudo cairá em ruínas. Mas não há movimento no interior da casa. Ninguém se move. Ninguém se mexe. A poeira toma conta dos móveis.
As teias de aranha dão um ar sombrio neste lar. É como se o morador desta casa tivesse abandonado a residência. Como se ele estivesse morto. E ao considerar o estado desta casa, meu irmão, provavelmente consideraremos esta última hipótese. A morte toma conta desta casa. Ou melhor dizendo, do seu coração. E esta, meus irmãos, é a triste situação de muitos crentes. Muitos crentes que me ouvem nesta noite e que me ouvirão posteriormente. Há fervor nas suas palavras. Existe piedade nas suas expressões muitas vezes. O seu vocabulário é um vocabulário de um crente, de um cristão. Mas seu coração, seu coração, esse encontra-se moribundo, em estado deplorável. As suas afeições, elas já não encontram mais prazer em Deus. Diferente das suas palavras, não existe calor em seu coração. Os seus pensamentos, crente, estão preocupados com as coisas deste mundo. O que farei amanhã? Quais planos seguirei? Quais itens da minha agenda eu ticarei amanhã? E é bem provável que essas coisas estejam ocupando os seus pensamentos neste exato momento. E como meteoros, esses pensamentos eles vão assolando, eles vão martelando, eles vão passando pensamento sobre pensamento, preocupação sobre preocupação, ansiedade sobre ansiedade, mas nada te leva a Cristo. Nada te conduz a Cristo. O seu prazer muitas vezes está numa aparência santa. Mas quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, Isaías 1,15. Assim como esses que com fala fervorosa se apresentam diante do Senhor, muitos de vocês têm se apresentado apegados a uma falsa religiosidade. E a um coração endurecido, irmãos, pelo pecado. Visto que este povo se aproxima diante de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, Isaías 29:13. Sim, é contra você que está assentado aqui nesta noite que o Senhor fala. São contra os seus pecados, contra a perversidade do seu coração, meu irmão. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito, diz o Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras, que dizem, quem nos verá? Quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Isaías 29:15. A lanterna, ela continua a iluminar e os escombros e mais ruínas em nosso coração vão aparecendo. Mais pecaminosidade, irmãos, diante desta verdade vão surgindo diante do Senhor e diante da sua palavra. Pois esses falsos seguidores, como diz no verso 22, além de toda a pecaminosidade do seu coração, além de toda a maldade que o assola, eles ainda tentam se justificar diante do Senhor. Eles tentam apresentar obras diante do Senhor, eles tentam se apresentar como santos, como justos, como pessoas que têm algo a apresentar, como se tivesse validade as suas obras. Através dessa religiosidade, meus irmãos, eles tentam adquirir acesso, desprezando o sangue de Cristo Jesus. Se dizem cristãos, mas as suas ações são como ações de demônio. A sua postura são posturas demoníacas. Meu irmão, quantas vezes você tenta se justificar diante do Senhor? Quantas vezes nós tentamos nos justificar diante da soberania e diante da face de Cristo? Quantas vezes nós dizemos, Senhor, Senhor, nós não estamos aqui no domingo?
Nós não iremos participar da mesa do Senhor daqui a pouco. Nós não fomos batizados. Nós não mudamos o nosso comportamento. Nós não oramos todo dia. Não lemos toda a sua palavra todo o dia. Coração rebelde. Coração iníquo. O Senhor os coloca em lugares escorregadios e os faz cair em destruição. Salmo 73, 17. Eis a rejeição de tais pessoas, irmãos. Por terem desprezado, por terem rejeitado o Senhor. São repugnantes diante de Cristo. São repugnantes diante do Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos apresentado diante de Cristo de modo repugnante. De modo a querer apresentar as nossas próprias obras. De modo a querer apresentar os nossos feitos diante do Senhor. E ainda mais, esses falsos seguidores, diz no verso 23, praticam o mal. Além de toda a perversão mencionada até aqui, esses homens desprezam a lei do Senhor. É essa a ideia descrita no praticam o mal do final do verso 23. É a ideia de que essas pessoas, esses falsos crentes, esses que se dizem cristãos, eles se opõem à lei de Deus. Eles desprezam a lei do Senhor. E por fim, eles têm nojo desta lei. Eles têm profunda repulsa por tudo aquilo que provém do Senhor. E isso explica o porquê que esses crentes tentam promover justiça para si. Eles não aceitam a justiça provinda de Cristo, não aceitam o senhorio de Cristo, e é pela dureza e pelo desprezo da lei, eles inventam formas e mais formas de cultuar ao Senhor, promovem coisas que têm a aparência de sabedoria, mas essas coisas têm valor, não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne, como diz em Colossenses capítulo 2, verso 23. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós tentamos nos justificar diante do Senhor e com isso somos como esses falsos crentes. Nós estamos rejeitando a lei do Senhor, estamos desprezando o Senhor, desprezando este precioso sangue que foi vertido em nosso lugar, em nosso favor e para que tivéssemos vida. É como se nós estivéssemos tentando pagar a dívida que já foi paga. É como se nós estivéssemos desprezando tudo aquilo que Ele fez. E no fundo, assim o estamos fazendo. Para alguns que me ouvem nesta noite, o céu, a cidade santa, é a coisa mais importante. Ir para o céu é o alvo da minha vida. Estar no céu é o desejo do meu coração. Ter as lágrimas, ter os prantos encerrados e ser convertidos em alegria. Toda a nossa esperança é depositada nessas coisas. Para outros, ter uma família boa, um bom emprego, uma boa educação é o que importa. Alguns só estão aqui nesta noite por causa do social. Pelas pessoas, pelos encontros, pelas conversas. Mas o teu coração, meu irmão, o teu coração encontra-se seduzido pelos prazeres da carne. O teu coração, ele deseja tudo. O seu coração, ele anseia por tudo. O seu coração tem desejado tudo, menos Cristo. Menos Cristo. Menos a vida que provém de Cristo. Por isso que é tão fácil para muitos hoje em dia viver a vida cotidiana de modo depravado, de modo pecaminoso. Embora isso não aconteça de forma pública muitas vezes, porque nós vemos neste texto que essas pessoas, elas apresentam boas obras. As suas ações muitas vezes são excelentes. O teu comportamento no trabalho muitas vezes é excelente.
mas não é excelente por causa de Cristo. Mas não é excelente muitas vezes pela operosidade da obra de Cristo no teu coração, e porque você aceitou e entendeu a regeneração provinda de Cristo Jesus. Mas as tuas obras, muitas vezes, elas são excelentes, pois isso é um ato de rebeldia contra o Senhor. É como se você estivesse gritando de peitos abertos ao Senhor: eu não preciso de ti. Eu consigo promover a minha própria justiça. Eu consigo promover a minha justificação. Eu não preciso do teu sacrifício. Eu não preciso da tua obra na minha vida. A esses, o Senhor publicamente diz: eu nunca conheci vocês. Eu nunca os conheci. Meus irmãos, se isso não fizer as nossas pernas tremerem, se isso não fizer o nosso coração pulsar de temor diante do Senhor, nada mais fará. Se diante desta verdade o teu coração não treme, o que nos cabe é ouvir essas duras palavras. Não importa o quanto religioso você é, as palavras de Jesus para você nesta noite é: eu nunca conheci você. Não sei quem é você. E a ideia do eu nunca vos conheci é o seguinte: eu nunca tive você como meu discípulo. Até os demônios não sabem quem é você diante disso. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Atos 19:15. Sois rejeitados, estão correndo, estão buscando, estão voando, mas é para o precipício e para a morte que vocês estão indo, meus irmãos. Os encantos deste mundo não devem seduzi-lo, mas desperte da sua justiça podre, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, este perecerá, como diz no Salmo 1. Serás banido por toda a eternidade. Afastem-se de mim, estas as duras palavras de Cristo. Quão terríveis são essas palavras para nós nesta noite, meus irmãos. Quão terríveis são ainda mais os nossos pecados diante da majestade santa do Senhor. Está sendo banido por aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, como diz Mateus 10:28. Eu teria muito mais a dizer para alertá-los nesta noite. Mas por hora eu quero seguir para o próximo ponto, aonde nós observaremos as características do verdadeiro cristão. Mas eu quero que você continue a considerar a sua situação diante do Senhor, meu irmão. Que você possa permanecer em oração, colocando o seu coração diante do Senhor, suplicando por sua graça, ouvindo a voz dele, não endurecendo o seu coração nesta noite. Que você continue a refletir sobre a verdade do Senhor e o quão perverso tem sido o teu pecado diante da natureza santa e majestosa de Cristo. Eu avisei pela manhã que seriam duras palavras. Porque as palavras do Senhor, os alertas do Senhor são duros. É a tua eternidade, meu irmão. É a tua eternidade, não a tua eternidade no céu. Não a tua eternidade sem choro, sem lágrimas, sem os problemas cotidianos deste dia. Mas o que está em jogo, meu irmão, é a tua eternidade longe do doador da vida, longe de Cristo, longe daquele que é o único que verdadeiramente nos ama, daquele que entregou a sua vida por mim e por você. A nossa eternidade longe do nosso Senhor, longe de Cristo. Passemos então adiante, observando as características do verdadeiro cristão. Observando, irmãos, que diante deste clarão de luz acesa,
com os nossos olhos ofuscados, compreendendo a dimensão de tudo isso que nós falamos, olhemos para este incensário agora de doce perfumes e o acendamos. Olhe com atenção para este que deve portar em seu ser um fogo ardente, não um fogo estranho, não um fogo mas um fogo vindo direto do santo templo do Senhor, vindo direto da parte de Deus, uma ardente expectativa que consome por inteiro o coração daquele que deseja conhecer e servir o seu Salvador. Em primeiro lugar, meu irmão, o verdadeiro cristão é aquele que vai entender a dimensão do seu pecado, a realidade e a sua natureza caída. São corruptos e praticam a abominação, Salmo 14. Mas que se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, como diz no Salmo 53. A realidade da sua natureza grita todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos uma fera. Todos os dias nós temos que matar esse homem da iniquidade, que muitas vezes nos assola, como se estivesse enjaulado, pronto para mesmo nos matar, cometer as piores das atrocidades possíveis e inimagináveis. Mas diante do coração do cristão, meu irmão, e isso deve encher a nossa vida de uma verdadeira expectativa e de uma verdadeira esperança. Diante do coração do cristão está o perdão produzido e que vem da parte do Senhor. Isso deve produzir a verdadeira satisfação em nosso coração. Por maior que seja o grito da fera, maior ainda é o perdão que nós temos em Cristo Jesus, que silencia todo desespero e toda angústia que muitas vezes nos perturba, que muitas vezes nos assola. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, meus irmãos, quem cura todas as nossas enfermidades, que da cova nos redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que na sua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103. Que verdadeira alegria, meus irmãos, deve ser para o cristão, saber que ele não deve se orgulhar das suas obras, mas de Cristo, e este crucificado, como diz em 1 Coríntios 2:2, e agora ele brada: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, sustenta-me, ó Deus, com um espírito voluntário, e então ensinarei os transgressores os teus caminhos, como nós vemos no Salmo 51:13. Ele sabe que ele foi tirado das mais densas trevas e da profundeza do pecado. Tu, ó cristão, sabe da onde Deus te tirou. Você sabe a situação que você estava. Você sabe que o caminho que você estava era um caminho longe daquele que é o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 14:6. A sua alegria, a nossa alegria, meus irmãos, é Cristo. É Cristo. Ele é o seu tesouro, que agora você guarda em seu coração. Cristo. É Ele que satisfaz o nosso coração, é Ele que satisfaz os anseios mais profundos da nossa vida, é Ele que satisfaz os nossos anseios, é Ele que satisfaz as nossas afeições, é Cristo, meus irmãos. Nós nos satisfazemos em Cristo, nós nos satisfazemos na oferta oferecida por Cristo diante do Pai. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós alcançamos, tudo aquilo que nós produzimos, provém de Cristo. Provém da pessoa santa de Cristo. O nosso coração deve se alegrar, irmãos, não na esperança do céu, mas na esperança de estarmos com Cristo. A nossa alegria não deve ser no domingo por nós nos encontrarmos aqui, por aprendermos mais da palavra, por estarmos unidos e cantando. Não! Se essa é toda a tua esperança é como um castelo de carta, logo ela ruirá.
Se a tua esperança não for Cristo, se você não é conduzido a este lugar por causa de Cristo, meus irmãos, sinto lhe dizer, grande perigo o teu coração corre. Que Cristo seja o teu anseio. Que Cristo seja o teu desejo na segunda. Que Cristo seja o teu anseio na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e exploda em adoração no domingo. Que Cristo seja a tua verdadeira alegria, pois você entende da onde você veio. É por isso que você pode gritar aos quatro cantos: restitui-me a alegria da tua salvação, para que eu possa ensinar a tua verdade aos pecadores. Em segundo lugar, meus irmãos, o cristão verdadeiro, ele está morto para os rudimentos deste mundo. Ele se encontra morto, isso não quer dizer que ele agora é uma pessoa reclusa, vivendo dentro de uma caverna, como se fosse um urso, só sai para comer, só sai para se alimentar. Essa não é a chamada, essa não é aquilo para qual Cristo nos chamou. Não é para isso que nós fomos chamados a viver uma vida reclusa. O crente é aquele que morreu para o pecado. O crente é aquele que morreu para as coisas oferecidas por este mundo. O crente é aquele que, mesmo diante do império das trevas, como Daniel e os seus amigos, não aceitam os manjares oferecidos por Nabucodonosor. O verdadeiro cristão é aquele que, mesmo diante da morte, sendo-lhe oferecida para que ele se prostre diante dos falsos deuses, o verdadeiro cristão é aquele que morreu para tais coisas. Ele prefere encarar a morte do que se dobrar diante de falsos deuses, diante de falsos ídolos, porque ele sabe que ele morreu para as coisas deste mundo, que ele não vive mais para o pecado, e o pecado já não habita mais em seu coração. Ele já não tem mais prazer na iniquidade, ele luta todos os dias contra a iniquidade. Ele luta mais com todas as suas forças para não ceder. Ele sabe que foi por causa do seu pecado. Você sabe que foi por causa do seu pecado que Cristo foi pregado no madeiro, tornando-se maldito. O verdadeiro cristão, você que me ouve nesta noite, sabe que não pode mais aceitar se andar com aquilo que foi a causa da morte do seu Salvador. Agora o que deve preencher a tua mente, irmão, são as coisas que vêm do alto. É isso que deve atrair o teu coração. São as coisas do alto, são as coisas celestiais. E ele vive com essas coisas em mente o tempo todo. O verdadeiro cristão sabe que os seus pensamentos devem ser elevados, devem buscar as coisas do alto, de onde Cristo vive. O verdadeiro cristão, irmãos, ele se relaciona com as pessoas, ele trabalha, ele vive a sua vida, ele tem as suas preocupações, mas os seus anseios são diferentes. E a pergunta que eu te faço nesta noite, meus irmãos, qual é o teu anseio? Qual é o anseio do teu coração? Por aquilo que o teu coração tem desejado. És verdadeiramente um crente? És verdadeiramente um cristão? Cristo é o anseio do teu coração? Chegar na segunda-feira, você consegue se lembrar de Cristo? Você consegue ir para o trabalho e se lembrar de Cristo? Você consegue assistir os programas que você assiste e se lembrar de Cristo? É Ele o anseio do teu coração? É Cristo o desejo do teu coração? O cristão verdadeiro, meus irmãos, é aquele que tem os seus anseios, as suas afeições na excelência e na supremacia da obra de Cristo. Ele se encanta por Cristo.
ele deseja falar de Cristo, ele deseja conhecer mais de Cristo. Ele é bem-aventurado porque ele já não anda mais no conselho dos ímpios, ele não se detém agora no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que era cheiro de morte, agora por meio de Cristo, exala o doce perfume do seu Senhor. Perfume o qual ele foi ungido para o dia da sua morte e a nossa redenção. É esse o teu perfume, crente. O teu perfume é o perfume de Cristo. O cristão, você, crente, deve se preocupar com as verdades eternas do Senhor. As tuas preocupações devem ser as verdades eternas do Senhor. O teu coração deve estar embebido na verdade do Senhor e não na tua própria justiça. E não nos teus próprios anseios, nas tuas próprias preocupações. Nos teus planos, nas tuas metas, nos teus objetivos para o futuro. Se Cristo, se o Senhor não guardar a casa, em vão, irmãos, em vãos trabalha o vigia. O sentinela está trabalhando em vão se o Senhor não edificar aquela casa, não guardar aquela casa. É por isso que Moisés, ele clamou ao Senhor: se o Senhor não for à nossa frente, nem nos faça ir, nem nos faça nos movimentar. É este o anseio do teu coração pelo Senhor? E por fim, o anseio e o prazer deste crente, o teu prazer deve ser na lei do Senhor, e nesta lei meditar de dia e de noite. O cristão, ele não olha para a lei como um criminoso, ou ele olha para o juiz, ele que acabou de infringir as regras, e agora ele só aguarda o duro martelo executando a sua terrível e eterna sentença. Não. Essa não é a esperança e essa não é a vida do cristão. O cristão olha e vê com graça a lei do Senhor. Ele vê que a lei, ela cumpre-se em Cristo Jesus, como nós vemos nas exposições deste Sermão do Monte. Ele vê e ele entende que toda a lei aponta para Cristo e que toda a lei prefigura a vinda de Cristo. Novamente em Cristo, o cristão encontra a sua justiça. Ele não tenta porque ele sabe que ele não tem condições de promover a sua própria justiça. Ele sabe que a sua justiça, ela só é encontrada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Então ele sabe que toda a sua justiça, ela é desprovida de mérito. Por isso, ele não age como os hipócritas, como aqueles que buscam reconhecimento por suas orações, por seus jejuns, por suas esmolas. O cristão, irmãos, ele olha para este Sermão do Monte, não como uma lista de afazeres. Faça isso, faça aquilo outro. Pois esta é a realidade do falso cristão. Pois esta é a realidade daquele a qual nós acabamos de ver. Daquele que acha que os seus méritos são suficientes. Mas o cristão, ele olha para a palavra do Senhor. O cristão, ele olha para a lei do Senhor. E o que lhe chama a atenção, irmão, e o que deve chamar a tua atenção, é Cristo. E é em Cristo que ele vê toda a plenitude, toda a justiça, toda a vida. É na obra vicária de Cristo que ele encontra a satisfação. É na obra vicária de Cristo que o nosso coração deve encontrar satisfação. Por isso ele ouve a voz do seu pastor e lhe atende. Ele não é atraído por ideias humanas, mas ele é atraído pelo poder de Deus manifestado na pessoa de Cristo Jesus e aplicado ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O verdadeiro cristão, ele entende que ele não é justo, mas é que ele é justificado pela obra de Cristo e agora ele tem paz com Deus, conforme diz Romanos 5, de 1 a 11. Que ele estava morto através da operação, antes da operação do Espírito Santo, mas agora o homem interior, agora ele vive, ele tem uma vida regenerada,
conforme Efésios 2:1. Ele sabe que em seu coração era trevas, até que Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, conforme diz 2 Coríntios 4:6. É em Cristo, meus irmãos, que nós encontramos a plena satisfação, a nossa verdadeira justiça. É por isso que nós não somos tão ousados a apresentar-nos como pessoas justas diante do Senhor. Porque nós sabemos que todo o mérito vem e provém de Cristo Jesus. Que deve ficar claro para nós, que deve ficar claro é esta distinção entre esses dois ouvintes: o falso e o verdadeiro cristão. O falso, ele tem o seu coração voltado para si. Ele se ama. Ele faz tudo para a sua autopromoção, para a sua própria justificação. Ele busca ser reconhecido pelos homens. Ele não ama o Senhor. Ele ama as bênçãos que provêm do Senhor. Mas o seu coração não tem prazer em Deus. O falso crente não deseja a paternidade do Senhor. E conforme nós já vimos em Mateus 6, nos versos 2, verso 5, verso 16, em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. A sua recompensa é só o reconhecimento de homens. É só o reconhecimento de pessoas tão miseráveis quanto você mesmo. É como se eu, desprovido de todo dom musical que possuo, sem conhecimento e sem afinação nenhuma, aplaudisse os irmãos que cantam e que tocam. Que mérito tem você receber o meu elogio? O máximo que sei fazer é escutar música, e a minha esposa ainda duvida dos meus gostos musicais. Esse é o máximo de reconhecimento que podemos alcançar de um homem, irmãos. De uma pessoa tão desgraçada quanto você mesmo. O falso cristão, ele busca, ele bate no peito em praça pública e se acha justo. Agora, o verdadeiro cristão, ele tem as suas preocupações, a sua mente, tudo que ele faz é como um tesouro escondido em Cristo. A sua mente, ela é preenchida pelas coisas do alto. O seu anseio logo pela manhã é de estar com o Senhor. É de passear com o Senhor pelo jardim. É de ver o Senhor apresentando-lhe a beleza da sua santidade. O desejo do verdadeiro cristão, estar em conhecer o Senhor e desejar o Senhor e buscar ao Senhor todos os dias da sua vida. Esta distinção deve ser muito clara para nós. E diante disso eu gostaria de fazer 2 breves aplicações já para encerrarmos. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir a você, que se identificou como um falso crente, que se perturbou diante de tais afirmações. Arrependa-se. Não há justiça em você. Não importa há quantos anos você se assenta a esses bancos. Não importa há quanto tempo você frequenta uma igreja. Não importa. Arrependa-se. Suplique ao Senhor por perdão. Por negar o seu precioso sangue, tentando se justificar por conta própria. Arrependa-se. Suplique. O falso cristão ainda, mesmo diante de tudo isso, ele tenta rejeitar a disciplina do Senhor. E como no texto diz, tais homens são capazes de argumentar diante da face do Supremo Juiz. São capazes de tentar apresentar méritos
diante do Senhor. Isso revela a completa dureza do seu coração. E se você ainda encontra-se nesse estágio, nesse momento, tentando se justificar diante do Senhor, mais uma vez eu lhe digo, arrependa-se. Cristo lhe concede a graça e a oportunidade de você ir até Ele nesta noite e se humilhar diante da sua face. Clame ao Senhor, meu irmão, clame a Ele, rasgue o teu coração e diga a Ele, com todas as forças que você ainda possui, compadece-te de mim, Senhor. Compadece-te segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me. Diga para Ele, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. E ainda como uma última tentativa, e de grito desesperado da besta que está dentro do teu coração, você ainda pode tentar apresentar justificativas e tentar me dizer, mas como saberei se sou realmente perdoado? Como saberei se é eficaz os méritos de Cristo? Eu lhes afirmo, meus irmãos, eu não, as Escrituras, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E João ainda diz mais, meus filhinhos, escrevo estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O perdão é garantido porque ele não depende de nós, meus irmãos, mas é assegurado e firmado pelo sangue daquele que nos comprou com o seu sangue precioso. É em Cristo que nós encontraremos a verdadeira paz. Venha até Cristo nesta noite, meu irmão. Não deixe que o orgulho te leve para o inferno. Não deixe que a soberba, não deixe que a ira te leve para uma eternidade longe do teu Senhor. Não deixe que os prazeres deste mundo te arrastem para longe de Cristo. E agora eu me viro para você, crente. Agora eu me viro para você que ama o Senhor. Eu tenho uma advertência para você também nesta noite. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz o seguinte: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que esta palavra seja um lembrete para você, para que não haja orgulho e nem soberba no teu coração. Mas que antes, você precisa ser conduzido a uma vida piedosa e viver uma vida santa, um temor santo, de humildade e de mansidão diante dos pés de Cristo. Seja humilde. A essência da humildade consiste na humildade de coração. O orgulho eleva o coração e enche-o com arvão. Uma pessoa orgulhosa, na sua imaginação, ela deseja ser honrada acima dos outros. E isso motiva em tudo que ele faz. E é o objetivo das suas ações. Se você não alcança esses objetivos, se você não sente prazer nas suas realizações, você se torna um crente rabugento, um crente irado. Nos faz lembrar do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. A humildade, ao contrário, irmãos, traz o nosso coração para baixo e o torna simples. E assim, de modo modesto, você não terá ninguém por inferior a você. Não se esqueça de quem te chamou, das trevas, da onde Ele te tirou, da sombra do pecado que te perturbava. Seu caráter, os seus relacionamentos deve agora possuir o aroma de Cristo. Deve ecoar a morte dele.
também a sua ressurreição. Não despreze o fraco, crente. Ande com ele mais uma milha. Porque por diversas vezes, alguém precisou andar mais uma milha com você. Ou às vezes está fazendo neste exato momento. Não se esqueça, nenhum dia da tua vida, que você precisa de Cristo. Porque Ele é todo suficiente. Ele, somente Cristo, deve ser o anseio do nosso coração. Meus irmãos, quando nós olhamos para frente, quando nós vemos esta mesa simples e com elementos simples, nós devemos ser lembrados de uma poderosa promessa. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. São as palavras do Senhor Jesus em Mateus 26, 29. A maior promessa que nós temos é Cristo. E quando nós participamos da mesa, declaramos publicamente que desejamos estar com Cristo, seja onde for, independentemente do local a qual nós estejamos, o nosso desejo é estar com Cristo. Ao sermos nesta noite conduzidos pelo ministro, ao participarmos da mesa, nós venhamos considerar tudo isso que foi dito nesta noite, meus irmãos. E nós não venhamos tomar esses elementos de forma apressada, mas ao tê-los em nossa boca, nos lembremos do que significa. Lembre-se do corpo de Cristo que foi partido em nosso favor. Lembre-se das nossas enfermidades que foram colocadas sobre Ele. A ira do Pai sendo derramada sobre Ele no madeiro. E ao tomarmos o fruto da vide, que nós elevemos os nossos pensamentos, meus irmãos, sobre o sangue dEle. Este sangue que nos redime, este sangue que nos purifica, este sangue que nos santifica, este sangue que é o sangue da nossa aliança. E que esta verdade esteja diante de você todos os dias, não só produzindo luz, mas também exalando a doce essência de Cristo. Assemelhe-se a Ele, assemelhe-se a Cristo, a sua vida seja escondida nele, que as palavras do apóstolo Paulo sejam também as tuas palavras, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nesta noite nós venhamos entender que somos chamados a sermos imitadores de Cristo, a desejarmos mais a Cristo. E que nós possamos fazer isso, meus irmãos, de modo público, declarando isso, suplicando perdão ao Senhor, ao participarmos da mesa dele. Curve a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor, não pelos nossos méritos, não pela nossa falsa justiça, não pela dureza do nosso coração, pela promiscuidade que muitas vezes assola os nossos pensamentos. Mas, ó Deus, neste momento nós queremos elevar os nossos pensamentos para o alto. Queremos ter os nossos pensamentos ancorados em Ti, ó Cristo. Ter as nossas afeições moldadas pelo Senhor. Que nós não venhamos ouvir a Tua palavra de modo leviano, mas que nós venhamos a considerar toda a Tua verdade, Senhor. Que nós não venhamos a participar da mesa do Senhor de modo também leviano, mas que venhamos nos alimentar do Senhor nesta noite. Sermos conduzidos pelo Senhor. E que a nossa vida, Senhor, exale o Teu doce perfume para a Tua glória, para a exaltação do Teu nome, para o Teu santo e bendito louvor.
Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.